A linha de frente chegou até Moscou. O caos tomou conta da capital russa. Moscou não é mais um lugar seguro. Explosões, incêndios e pânico. Pessoas fogem, a defesa falha, a cidade queima. Sem sirenes, sem abrigos, sem proteção. Caos total bem debaixo do nariz do Kremlin. Zelensky destrói o mito de Moscou. Putin está acuado pelo medo. O homem do bunker não assusta mais. O mundo viu isso. Contarei todos os detalhes em instantes. Olá, este é Ucrânia Hoje. Sou Victoria Perepelítzia com as últimas notícias. Moscou virou cidade de frente pela primeira vez desde os anos 40. A guerra com bombardeios e incêndios chegou de vez à capital. Moscou não está mais segura, o pânico cresce e o governo parece totalmente despreparado para a nova realidade. Onde estão as sirenes e abrigos? Por que calam o povo em vez de protegê-lo? A defesa aérea falhou diante de toda Moscou, centenas de drones invadiram a capital e Kapotnia pegou fogo. Surgem vários relatos de danos em prédios residenciais. Ninguém descarta a possibilidade de fogo amigo. Enquanto oficiais relatam sucessos, a internet explode com imagens que destroem a versão oficial. Tá tudo queimando, Moscou inteira tá queimando, porra. Olha lá, as fábricas todas queimando, caralho. Eu vou dar o fora daqui agora, porra. Que se foda toda essa situação. Meu Deus! Gente, é um drone atrás do outro aqui. Isso é um absurdo total. Já deve ser o quinto que passa. É, como dizem, porra, temos a melhor defesa aérea do mundo. Os russos começaram a temer a própria defesa aérea. Mísseis antiaéreos decolam sobre áreas residenciais, mas nem todos atingem o alvo. Agora, o perigo vem dos drones e também dos sistemas que deveriam abatê-los. Enquanto isso, postos da Gazprom-Neft e Lukoil em Moscou limitaram a venda de gasolina. No máximo 30 litros por pessoa e galões estão proibidos. Mas continuam convencendo os russos, não há problemas nem escassez, tudo segue o plano. Bateu em quem? Chamar a polícia! Alina, chamar a polícia! Bateu em quem? Chamar a polícia? Ei, se acalma. Vai bater no carro então, ouviu? Chamar a polícia? Eu estava parada, porra. Você que ficasse parada. E agora, porra, você sai assim, na maior cara de pau, caralho. Puta que pariu, porra, só sai logo daqui, caralho. O que você tem com isso? Ah, vai se foder, porra, sua idiota de merda. Pessoal, por que vocês estão furando a fila? Hã? A fila começa bem ali adiante. Como assim sem fila nenhuma? Viemos por aqui. A fila começa bem aqui, ali na Stroitlier 102. Deixem o ônibus passar, ele abastece sem fila. Podem seguir. Por que estão furando a fila? Sem fila. Eu só passei por ali, só de passagem. Passou para onde? Sem abastecer? Sim. Pois é, nós também. Veja onde está a fila. Ali naquele prédio de 9 andares, é lá que a fila começa. O quê? É. Eu não vou abastecer. Então, dê ré ali e você vai conseguir sair de boa. Estou tão indignada, porra. Não aguento mais. Não, eu nunca fiquei tão indignada assim em toda a minha vida. Fiquei no posto por 2 malditas horas, porra. 2. Eu quero para comer, quero ir ao banheiro, quero beber para... Moscou começa a se acostumar com os ataques. As pessoas fogem para estacionamentos, buscam abrigo e reclamam da falta de sirenes. E em vez de novas medidas de segurança, recebem multas por publicar vídeos dos ataques. A única coisa que se torna mais visível são os sistemas de defesa aérea nos telhados de prédios. Mas nem eles salvam. O helicóptero está voltando de novo, mais uma vez, com esse estranho objeto pendurado, bem visível ali embaixo. E que é isso? E tem um pessoal esperando lá no telhado. Vamos observar as ações agora.
Vou parar um pouco agora. Quando ele estiver se aproximando, eu volto a filmar, tá? Uma operação está sendo realizada, só que eu ainda não entendo qual. Essa é a situação por aqui. É o metrô Chertanovskaya. Enfim, ele acabou soltando essa engenhoca aí depois de pensar um pouco. E agora simplesmente ele vai embora. Os abrigos antiaéreos tornaram-se segredo de Estado. Os moscovitas buscam freneticamente onde se esconder durante os ataques, mas os endereços dos abrigos são mantidos em sigilo. Em alguns lugares informam por telefone, em outros exigem que se vá pessoalmente com documentos. E em caso de ameaça nuclear, o conselho oficial soa quase absurdo: fugir para o distrito vizinho. O mais interessante é que todos os meios de defesa realmente existem, jura Putin ao propagandista da corte Zarubin. Para nós, isso significa para as elites do Kremlin. Nós realmente temos meios de proteção. A questão é a velocidade de aumentar a sua produção e fornecimento às tropas ou para a cobertura de objetos de infraestrutura criticamente importante. Está claro o que precisa ser feito para garantir o abastecimento normal para nos livrarmos deste déficit temporário. É preciso mais rápido, sair mais rápido dos reparos, é preciso estabelecer o volume necessário de importação e, como já disse, cobrir esses objetos com segurança. Também é necessária a coordenação do trabalho de todos os níveis e estruturas envolvidos na repulsão de ataques de veículos aéreos não tripulados e mísseis contra a nossa infraestrutura e, o mais importante, as pessoas. A principal tarefa aqui é a proteção das pessoas, da população civil. Minimização de danos para a economia, para setores individuais de produção, para a indústria. Como eu já disse, há danos, mas todos os danos, os objetos danificados, são restaurados muito rapidamente e os problemas que surgem não têm caráter crítico. Tudo conosco funciona de forma estável e com uma grande margem de segurança. Duas Moscous, duas realidades. Enquanto os moradores de bairros comuns pensam onde salvar as famílias durante novos ataques, a elite da capital vive atrás de cercas altas em condomínios fechados e residências luxuosas. Lá, as questões de segurança parecem ter sido resolvidas há muito tempo. O mito da Moscou inexpugnável caiu. A cidade, que durante anos foi chamada de a mais protegida da Rússia, está se transformando rapidamente em um símbolo de uma nova realidade. Há uns dizem que não há motivos para alarme, outros fazem fila para comprar gasolina, procuram abrigo e observam drones sobre a capital. E, em geral, a escassez de gasolina é uma operação de informação das Forças Armadas da Ucrânia. Dizer que, em geral, os ataques à nossa infraestrutura civil são realizados não apenas para nos causar algum dano, embora eu acho que isso também seja importante para o inimigo, mas também para alimentar a campanha de informação. E talvez, para ser mais preciso, nem mesmo uma campanha, mas uma operação de informação como parte do confronto com a Rússia. Pelo menos com o objetivo de gerar em nós falta de autoconfiança em nossas forças, ou melhor ainda, levar a uma divisão na sociedade russa e forçar a Rússia a suspender, pelo menos por um curto período de tempo, a ofensiva das nossas tropas na linha de contato de combate e criar condições para o início do processo de negociação em condições favoráveis para si, ou seja, para o nosso inimigo. Não daremos a eles tal chance. Além disso, e isso é importante, todas essas incursões terroristas não afetam em nada a situação no fronte. Essas são questões fundamentais. Todos os ataques, não importa onde sejam desferidos, contra a nossa infraestrutura, eles não afetam em nada a posição no fronte, na linha de contato de combate. Após meses de ameaças, ultimatos e conversas sobre uma vitória inevitável, a elite russa mudou o disco de repente. E isso aconteceu justamente quando os ataques ucranianos atingem a retaguarda russa de forma cada vez mais dolorosa. E explosões soam cada vez mais onde, até pouco tempo, eram consideradas impossíveis. Parece que a guerra, que Putin prometeu encerrar em poucas semanas, começou a trazer ao Kremlin resultados bem diferentes dos esperados. E agora Moscou subitamente lembrou que existem negociações. O que aconteceu?
Por que o Kremlin esqueceu tão rápido as ameaças barulhentas e começou a falar a língua da paz? E não significaria isso que os ataques ucranianos estão forçando Moscou a buscar uma saída da guerra? De forma muito mais ativa do que ela está disposta a admitir publicamente? Vamos analisar a seguir. Claramente algo quebrou no Kremlin. E de forma tão séria que a elite russa subitamente começou a pronunciar uma palavra que até pouco tempo era quase proibida: negociações. Aquelas mesmas negociações que Moscou só mencionava, em forma de ultimato. Mas agora a situação parece ser bem diferente. Após uma série de ataques ucranianos que atingem cada vez mais fundo a retaguarda russa, Moscou subitamente começou a falar de paz. E não foi apenas uma pessoa. Praticamente toda a elite do Kremlin se juntou a essa maratona de pacifismo de forma sincronizada. O primeiro a entrar em cena foi o próprio Putin, o homem que por anos convenceu os russos de que tudo seguia o plano, subitamente declarou prontidão para negociar com base nos acordos de Istambul. Trata-se do projeto de Acordo da Primavera de 2022, que previa a renúncia de fato da Ucrânia à entrada na OTAN, a fixação do status neutro na Constituição e sérias restrições ao exército ucraniano, desde o número de efetivos até a quantidade de armamentos e mísseis. Além disso, o documento previa a proibição da instalação de bases militares e contingentes estrangeiros no território da Ucrânia. E as questões da Crimeia e do Donbas eram, na prática, deixadas de lado ou adiadas por anos. Ou seja, hoje Putin propõe retornar não apenas a negociações abstratas, mas a um projeto elaborado quando o Kremlin estava convencido de que poderia ditar seus termos a Kiev de uma posição de força. É absurdo que a Rússia já esteja no 4º ano de guerra, mas, como base para a paz, resgate documentos das primeiras semanas da invasão, como se nada tivesse mudado nesse tempo. É como se o tivessem tirado de uma gaveta velha, espanado a poeira e apresentado solenemente como a base para a paz. Parece que o Kremlin subitamente decidiu reler seus próprios arquivos em busca de qualquer saída para uma situação que cada vez mais lembra um beco sem saída. E aqui começou a parte mais interessante. Quase ao mesmo tempo que Putin, Lavrov começou a falar sobre negociações, depois Ushakov, depois Bortnikov, dá a impressão de que em Moscou enviaram um manual urgente com uma única frase: falemos imediatamente de paz. De outra forma, explicar tamanha unanimidade é simplesmente impossível. Especialmente cômico é o discurso do chefe do FSB, Bortnikov, aquele cuja estrutura por anos chamou falsamente Zelensky de terrorista. Mas agora descobriu-se que com esse terrorista terão que conversar de alguma forma. Além disso, segundo o diretor do FSB, simplesmente não há outro interlocutor na Ucrânia. Fica bem desconfortável. Primeiro passar anos explicando aos russos que diante deles está quase o maior inimigo da humanidade e depois dar de ombros e dizer: bem, no geral, teremos que falar justamente com ele. Essa história fica ainda mais interessante diante das antigas declarações do próprio Putin. No ano de 2004, ele proclamava solenemente que a Rússia não negocia com terroristas, mas os destrói. Passaram-se mais de 2 décadas e agora o homem que um dia proferiu essas frases pomposas, na verdade propõe negociações a quem sua própria propaganda chama de terrorista. Como dizem, a vida é o melhor roteirista de sátira política. E tudo isso acontece não em meio a vitórias russas como a propaganda tenta convencer. Pelo contrário, as regiões russas acordam cada vez mais com explosões, aeroportos param de funcionar, as autoridades contam nervosamente os prejuízos. A guerra, que o Kremlin um dia prometeu manter longe das cidades russas, volta para casa cada vez mais insistentemente. Por isso as declarações sobre negociações soam tão reveladoras, pois há poucos meses os estúdios de TV russos estavam cheios de especialistas prometendo vitória final, a derrota da Ucrânia e quase uma marcha sobre Kiev. E agora, em vez de novas ameaças, vemos uma transformação surpreendente. As mesmas pessoas começam juntas a explicar que negociações são muito importantes, muito corretas e que no geral já passou da hora. E isso não é tudo. Surpreendentemente, Putin agora se mantém afastado de escândalos. Até pouco tempo, a propaganda russa poderia inflar o ultimato de Belarus à escala de uma crise internacional, mas desta vez tudo soou estranhamente apático. Em Moscou, deram a entender que é um assunto interno de Minsk e que a Rússia supostamente só ajudará o aliado se necessário. Sem declarações terríveis, sem ameaças a Zelensky, sem beligerância demonstrativa. O Kremlin, que por anos tentou se colocar como centro de poder de todo o espaço pós-soviético, agora é cada vez mais forçado a economizar até em escândalos políticos barulhentos. Em Moscou hoje se preocupam muito mais com os próprios problemas e em buscar uma saída negociada da guerra do que com novos espetáculos geopolíticos em torno de seus aliados. Uma história à parte é a reação aos últimos ataques à Crimeia e às regiões russas.
Até pouco tempo após cada ataque desse tipo, ouviam-se em Moscou insinuações de uma retaliação terrível, armas nucleares e outros cenários apocalípticos. Mas desta vez nada parecido aconteceu. Nenhuma escalada prometida, nenhum dia de vingança, nenhum chantagem nuclear com que tanto contavam os mais fervorosos apoiadores da retórica do Kremlin. Em vez disso, negociações, negociações e mais uma vez negociações. E aqui a situação para o Kremlin fica ainda pior. Segundo relatos da mídia ocidental, em Washington fala-se cada vez mais sobre a necessidade de maior pressão sobre Moscou. Em Kiev, fala-se de uma carta branca do zero para ataques em território russo. A liderança russa entende bem que quanto mais a Ucrânia puder atacar a infraestrutura militar da Federação Russa, mais difícil será convencer o povo de que a guerra é um sucesso. Por isso, a onda atual de declarações pacíficas não parece uma demonstração de força, mas um sinal de alerta. O Kremlin pode repetir o quanto quiser os mantras sobre avanços seguros e controle total, mas os fatos falam por si. Se tudo vai tão bem, por que toda a elite russa correu ao mesmo tempo para buscar uma mesa de negociações? Parece que a resposta é bem simples. A guerra, que Moscou planejava encerrar em poucas semanas, virou um desgaste de muitos anos. As reservas somem, problemas se acumulam e os ataques na retaguarda ficam cada vez mais dolorosos. E o principal, é cada vez mais difícil explicar aos russos por que, após promessas de vitória rápida, o Kremlin agora insiste tanto na paz. E quanto mais altos são os apelos de Moscou por negociações, maior é a sensação de que não é mais a Ucrânia que busca o fim da guerra. É o Kremlin que busca cada vez mais uma saída sem ter que admitir a própria derrota. Enquanto isso, o Ocidente fez sua escolha. Enquanto o Kremlin espera há 5 anos pelo cansaço dos aliados e sonha com menos apoio a Kiev, ocorre o oposto. A influência de Volodymyr Zelensky na política mundial cresce rapidamente. Grandes jornais ocidentais já escrevem abertamente sobre ele como um dos líderes políticos mais importantes da atualidade. E enquanto Moscou tenta convencer o mundo de que o tempo joga a favor da Rússia, o Ocidente vê a Ucrânia como peça-chave na futura segurança da Europa. Mais detalhes a seguir na reportagem. Isso já nem é mais escondido no Ocidente. Zelensky torna-se um político de cujas decisões depende cada vez mais o futuro de toda a Europa. E enquanto o Kremlin sonha com a rendição da Ucrânia, o peso de Zelensky na política global é tal que ele já é visto como um dos principais atores do mundo atual. O colunista do Financial Times, Edward Luce, concluiu que hoje é difícil achar outro político com tamanha influência no futuro da segurança europeia. Além disso, o autor sugere um cenário bastante irônico. Zelensky pode sobreviver politicamente a Putin e até mesmo a Trump. É especialmente engraçado isso diante das previsões de anos do Kremlin sobre a suposta queda rápida do governo ucraniano. Moscou esperou anos que o Ocidente cansasse, a Ucrânia ruísse e Zelensky sumisse da grande política. Mas enquanto os propagandistas russos pintam essas fantasias na TV, a realidade caminha na direção oposta. É Kiev que cada vez mais influencia debates sobre o futuro da OTAN, a segurança da Europa e até o futuro da União Europeia nas próximas décadas. O Financial Times aponta para outro fato incômodo para muitos. Enquanto governos mudam nos principais países ocidentais, crises políticas viram rotina e eleitores apoiam cada vez mais forças radicais. Zelensky continua a demonstrar consistência em seus objetivos. Na verdade, surgiu uma situação paradoxal. Um país que está no 4º ano de uma guerra pela sobrevivência hoje soa mais confiante sobre o futuro da Europa do que muitas capitais europeias. O Kremlin não está satisfeito, pois a guerra que deveria trazer a Ucrânia de volta à esfera de influência russa teve o resultado oposto. Em vez de um Estado isolado, Moscou obteve uma Ucrânia sem a qual é cada vez mais difícil imaginar o futuro sistema de segurança da Europa. E Zelensky, de um político que teria apenas algumas semanas no poder, tornou-se um dos principais participantes na discussão sobre o futuro de todo o Ocidente. E parece que esta não é a única má notícia para Putin. Enquanto em Moscou tentam convencer o mundo de que o tempo trabalha para a Rússia, em Washington olham cada vez mais de perto para os resultados do exército ucraniano. De acordo com o Financial Times, os últimos ataques ucranianos a instalações militares russas causaram em Donald Trump uma impressão tão forte que o Kremlin já começou a falar abertamente sobre uma mudança na posição americana. E a julgar pela reação nervosa das autoridades russas, eles entendem perfeitamente como isso pode acabar. A reação de Lavrov foi especialmente reveladora. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia queixou-se de que Washington não se comporta mais como um mediador objetivo e está se afastando cada vez mais das posições com as quais Moscou tanto contava. Em outras palavras, o Kremlin está começando a perceber a realidade desagradável. A aposta de que a nova administração americana forçaria Kiev a fazer concessões pode falhar definitivamente.
Segundo o Financial Times, durante a cúpula do G7, Trump ficou extremamente impressionado com a campanha ucraniana de ataques de longo alcance em território russo. Além disso, foi após esses eventos que Washington começou a questionar a capacidade da Rússia de atingir seus objetivos estratégicos na guerra. E este já é um golpe sério na principal narrativa do Kremlin, construída há anos em torno da tese de uma vitória russa supostamente inevitável. Não menos preocupante para Moscou é o fato de que, paralelamente, se discute o endurecimento das sanções contra o setor energético russo e novos formatos de apoio militar à Ucrânia. Em Kiev, já se fala em otimismo cauteloso quanto ao fornecimento de mísseis Patriot e até mesmo o possível início de sua produção na Europa e na Ucrânia. E isso significa que o Kremlin corre o risco de enfrentar exatamente o cenário que mais temia. Uma Ucrânia que não apenas continua a lutar, mas também aumenta gradualmente suas capacidades com o apoio do Ocidente. A maior ironia é que, até recentemente, a propaganda russa falava quase diariamente sobre uma rápida ruptura entre Kiev e Washington. Mas hoje a situação parece exatamente o oposto. Quanto mais bem-sucedidas forem as forças ucranianas, mais frequentemente se fala no Ocidente sobre a necessidade de apoio contínuo à Ucrânia. E quanto mais alto o Kremlin reclama da perda de um mediador objetivo, mais óbvio fica que Moscou está começando a perder muito mais. A crença de que poderá pressionar a Ucrânia em seus próprios termos. E enquanto o Kremlin reage nervosamente à mudança de humor em Washington, surge outro sinal revelador. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, confirmou que já há um trabalho ativo em torno de um potencial acordo de paz, com a participação dos representantes da equipe de Trump, Marco Rubio e Jared Kushner. Em outras palavras, as conversas sobre o fim da guerra estão gradualmente passando do campo das declarações para o campo de mecanismos de negociação concretos. Mas há um problema, e esse problema está sentado no Kremlin. Rutte afirmou diretamente que o avanço do processo de paz só é possível se Putin estiver disposto a trabalhar em acordos reais. No entanto, por enquanto, o ditador russo continua a insistir em suas exigências maximalistas. E aqui surge um quadro bastante estranho. Moscou fala cada vez mais em negociações, mas ao mesmo tempo continua a impor condições que tornam essas negociações praticamente impossíveis. Nós não ligamos. Parece que o Kremlin está tentando simultaneamente escapar das consequências da guerra e fingir que ainda pode ditar suas próprias regras do jogo. Ao mesmo tempo, as palavras de Rutte vieram em meio a estatísticas ainda mais dolorosas para Moscou. Segundo estimativas da OTAN, as forças ucranianas incapacitam mensalmente entre 30 a 35 mil militares russos entre mortos e feridos. Não se trata mais de perdas isoladas ou operações fracassadas, mas de um esgotamento sistêmico da máquina militar russa. Além disso, segundo o secretário-geral da Aliança, os ataques da Ucrânia estão atingindo de forma cada vez mais sensível não apenas o exército, mas também a economia da Rússia, em particular devido aos ataques à infraestrutura energética e às capacidades de refino de petróleo. Enquanto a Ucrânia amplia as possibilidades de ataques no interior da retaguarda russa, aumenta a cooperação com aliados e mantém a iniciativa em várias direções importantes. O Kremlin é forçado a gastar cada vez mais forças na proteção de sua própria infraestrutura, na compensação de perdas e no remendo de novas brechas. O que antes era apresentado como uma campanha rápida, assemelha-se cada vez mais a um esgotamento prolongado, cujo preço para a Rússia aumenta a cada mês. E se as tendências atuais persistirem, a principal ameaça para Moscou não residirá nem mesmo em ataques isolados ou fracassos locais no fronte. O fator mais perigoso pode ser o acúmulo gradual de problemas em todas as frentes simultaneamente, na esfera militar, na logística, na economia e na política internacional. Afinal, a história provou repetidamente: grandes conflitos são frequentemente resolvidos, não no momento das batalhas mais barulhentas, mas quando um dos lados não é mais capaz de manter o nível de tensão que ele próprio criou. Em Moscou começa um verdadeiro pânico. A capital da Federação Russa está sendo urgentemente equipada com sistemas de defesa aérea como se o fronte já estivesse nos arredores da cidade. O que até recentemente era considerado absolutamente seguro, de repente requer uma defesa reforçada. Mas quanto mais as autoridades tentam esconder os problemas, mais óbvios eles se tornam. O que assustou tanto o Kremlin? Porque Moscou de repente começou a se preparar para o pior cenário. Veja na reportagem. A guerra que o Kremlin planejava travar longe de suas próprias fronteiras está batendo cada vez mais à porta da capital russa. Após uma série de ataques à refinaria de petróleo de Moscou, os militares russos implantaram verdadeiras florestas de sistemas de defesa aérea ao redor da empresa. Nos pontos mais altos perto da fábrica surgiram um após o outro sistemas Pantsir, como se não se tratasse de uma instalação na retaguarda no centro do país, mas de uma zona de frente de batalha. É especialmente revelador que, para proteger a refinaria de Moscou, os russos tiveram que transferir urgentemente sistemas antiaéreos de outras direções. E aqui começa a parte mais interessante.
Afinal, cada novo Pantsir colocado para guardar os reservatórios de petróleo da capital deixa automaticamente de cobrir algum outro objeto militar, um depósito, um aeródromo ou uma empresa industrial. É o clássico dilema russo. Se você tapa os buracos ao redor de Moscou, eles acabam ficando ainda maiores em outros lugares. E o que isso significa? Primeiro, como vemos, a defesa aérea não está ajudando Moscou. E segundo, outros alvos estratégicos, incluindo refinarias e portos, ficarão expostos, sem qualquer proteção ou cobertura. No geral, a situação para o Kremlin parece cada vez mais preocupante. O que até pouco tempo era vendido como símbolo de segurança e controle total, aos poucos se torna uma fortaleza sitiada. As autoridades russas continuam falando em ataques repelidos com sucesso, mas ao mesmo tempo instalam várias camadas de sistemas de defesa aérea em torno de alvos estratégicos. E quando a capital do maior país do mundo começa a proteger freneticamente sua própria refinaria de petróleo, isso não mostra confiança, mas um medo crescente. O medo de que o próximo ataque possa ser ainda mais doloroso. Enquanto novas baterias de defesa aérea são instaladas às pressas perto de alvos estratégicos, as autoridades optam cada vez mais por outra tática para proteger a população. Simplesmente não informar a população sobre o perigo. A lógica é simples e, à sua maneira, genial. Se você não tocar a sirene, talvez o problema desapareça por conta própria. A situação ficou especialmente clara durante um dos maiores ataques de drones a Moscou e sua região. Muitos moradores relataram que acordaram não com um alarme ou aviso de ameaça, mas com o som de explosões do lado de fora. As sirenes silenciaram, não houve avisos por SMS, embora o governo tenha gasto centenas de milhões de rublos no sistema de alerta. Dada a impressão de que o objetivo principal desse sistema não é alertar sobre o perigo, mas sim constar nos relatórios de orçamento. Não houve alerta aéreo em Moscou, nem avisos de ataque por SMS, relataram moradores do sul da capital. Acordamos com as explosões e as sirenes. Por precaução, levamos as crianças para o banheiro longe das janelas. Eles estão assustados, choraram, diz uma moradora de Moscou que vive a cerca de 3 quilômetros da refinaria atacada. Ao mesmo tempo, em 2023 e 2024, as autoridades da capital gastaram 171 milhões de rublos no sistema de alerta para emergências. Durante os ataques anteriores, ele também não foi ativado. As explicações das autoridades russas são ainda mais curiosas. Em diferentes regiões, a recusa em soar os alarmes é justificada de várias formas. Em alguns lugares temem o pânico, em outros falam em não acostumar a população e em outros decidiram que os drones não são um motivo sério o suficiente para a defesa civil. O resultado é uma situação paradoxal. Drones atacam regularmente alvos na retaguarda russa, mas as autoridades tentam convencer os cidadãos de que não há com o que se preocupar. Com nada. A situação na própria região de Moscou é a mais simbólica. Lá, as autoridades locais às vezes nem se apressam em divulgar os endereços dos abrigos, alegando que não querem causar pânico. Na prática, oferece-se aos russos um modelo de segurança bastante incomum. Não avisar sobre a ameaça, não falar sobre abrigos e, se algo acontecer, lidar com isso só depois das explosões. E quanto mais a guerra dura, mais... Todo esse sistema parece menos uma defesa civil e mais uma tentativa de esconder da população a escala dos problemas que se aproximam da própria Rússia. Basicamente, todas essas explicações se resumem a um único fator. A escala dos ataques em território russo já é tão grande que o silêncio das sirenes deixou de ser uma questão de logística. Agora é uma questão de sobrevivência política do regime, que por anos criou a imagem de uma guerra que não afetaria o russo comum. Enquanto isso, a velha e conhecida crise de combustível na Rússia também não dá sinais de trégua. Enquanto o Kremlin continua a falar sobre a resiliência da economia e novas vitórias sobre as sanções, a realidade assemelha-se cada vez mais a um modo de sobrevivência de emergência. Após os ataques às refinarias, problemas logísticos e o aumento dos preços, a escassez de combustível começa a chegar até onde recentemente era considerado um recurso garantido. A situação na pequena aviação russa tornou-se especialmente reveladora. Devido ao aumento de preços e à falta de gasolina de aviação, alguns operadores já começaram a experimentar o abastecimento de aviões com combustível automotivo comum. Isso soa como se um país que sonha com novos mísseis hipersônicos e avanços espaciais decidisse de repente testar se é possível voar com o que sobrou do abastecimento de um sedã familiar. Além disso, os próprios participantes do mercado russo alertam abertamente sobre os riscos. O uso de combustível de menor qualidade pode causar problemas nos motores, perda de tração e outras surpresas desagradáveis no ar. Mas as opções estão se tornando cada vez mais limitadas. Em algumas regiões, os caminhões-tanques já pararam de fornecer reservas extras de combustível para os aviões, deixando apenas o volume mínimo necessário para o voo. Em outras palavras, a margem de segurança está desaparecendo gradualmente, mesmo onde sempre foi considerada obrigatória.
Um sinal igualmente alarmante é que a Rússia já começou a falar seriamente sobre a regulação estatal dos preços do combustível de aviação. E aqui surge um paradoxo familiar para a economia russa. Quando os burocratas combatem a escassez com métodos administrativos, ela costuma se tornar ainda maior. Até os próprios especialistas russos alertam. Pode-se fixar um preço baixo no papel, mas isso não fará com que haja mais combustível. Tudo isso compõe um cenário bastante desagradável para o Kremlin. Enquanto trazem sistemas de defesa aérea extras para Moscou e as autoridades temem acionar as sirenes durante os ataques, o problema do combustível continua a corroer lentamente a economia por dentro. Se até pouco tempo as consequências da guerra eram medidas principalmente por explosões em refinarias e alta de preços nos postos, agora elas atingem cada vez mais até os aviões. E isso já parece mais um sintoma de que a guerra está saindo muito mais cara para a Rússia do que o Kremlin esperava no início. O império de Putin afunda em desastres. Quanto tempo mais ele se manterá à tona? É questão de tempo. E o que você acha dos últimos acontecimentos? Aguardamos seus comentários. Vem mais por aí? Fique por dentro do principal e não esqueça de curtir. Céu de paz sobre suas cabeças.